Opa, tudo bem com você? Eu sou o Leozinho e no vídeo de hoje eu estarei dando dicas de Brawl Stars. Essa é a quarta parte, ou seja, o quarto vídeo. Caso você não tenha visto os outros 3 vídeos que eu postei e tenha interesse em ver, eles estarão disponíveis para assistir aqui no canal. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. A primeira classe que iremos falar sobre no vídeo de hoje são os lançadores. Eu irei falar seus pontos fortes, pontos fracos e como eles funcionam. Para começar, eu irei falar como que eles funcionam. Os lançadores, assim como o nome diz, são brawlers que conseguem lançar seus ataques sobre as paredes, ou seja, lançar seus ataques em cima das paredes. A maioria deles tem médio dano, médio alcance e cerca de pouca vida. Agora eu irei falar sobre os pontos fortes. A maioria dos lançadores são muito bons em mapas fechados, porém sem moitas. Eles também são muito bons contra brawlers que têm tiros que não atravessam parede ou que não conseguem quebrar a parede. Agora eu irei falar sobre os pontos fracos. O ponto fraco dos brawlers lançadores são mapas abertos, ou seja, mapas que tem pouca parede, brawlers que conseguem quebrar ou tem tiros que conseguem atravessar a parede, e também eles são bem ruins contra assassinos. A segunda classe do vídeo de hoje são os snipers. As características dos snipers são vida curta, alcance longo e dano de médio a longo. Os pontos fortes dos snipers são mapas abertos e brawlers que tem pouco a médio alcance. Agora os pontos fracos. O ponto fraco dos snipers são mapas fechados e brawlers que conseguem se locomover rapidamente. A terceira classe do vídeo de hoje são os destruidores. As características dos destruidores são bastante dano, alcance médio a longo e vida média. Agora os pontos fortes. Os destruidores são bons em mapas meio abertos ou meio fechados, e também eles são muito bons contra tanques. E os pontos fracos são brawlers de longo alcance, brawlers assassinos e mapas abertos. A quarta classe do vídeo de hoje são os brawlers controles. As características deles são: os controles, eles têm uma vida média, um dano médio e um alcance médio. A função deles na partida é controlar uma área causando pressão no time inimigo. Os pontos fortes dos brawlers controles são mapas mais ou menos abertos ou mais ou menos fechados, modos de jogo onde você tem que controlar a área, por exemplo, pique gema e zona estratégica, e brawlers que não tem muito alcance. Agora os pontos fracos. Os
fracos dos Brawlers controles são mapas abertos e mapas fechados, Brawlers que conseguem ter mais alcance que eles, ou também Brawlers que conseguem de alguma forma counterar a pressão deles. Agora irei falar sobre os Brawlers suportes. As características dos Brawlers suportes são vida normalmente média, alcance de normalmente médio a longo e dano de pouco a médio. E a função deles no jogo é ajudar o time, normalmente restaurando a vida dos aliados. Agora irei falar sobre os pontos fortes. Os pontos fortes do suporte são mapas mais ou menos fechados ou mais ou menos abertos, e também brawlers que eles consigam farmar super contra, ou seja, normalmente brawlers que têm menos alcance do que eles. Agora os pontos fracos. Os pontos fracos do suporte são mapas abertos ou mapas fechados, brawlers que de alguma forma counterem o suporte deles, e brawlers que têm mais alcance do que eles. Agora eu irei falar sobre os algozes. As características principais dos algozes, ou assassinos, como você preferir chamar, são velocidade rápida, dano médio, vida curta e alcance curto a médio. Agora os pontos fortes. Os pontos fortes dos assassinos são brawlers com pouca vida e brawlers com menos alcance do que eles. Agora os pontos fracos. Os pontos fracos deles são brawlers tanques e brawlers de longo alcance em mapas abertos. Agora eu irei falar sobre os brawlers tanques. As características deles são bastante vida, velocidade baixa, dano médio e alcance de curto a médio. Agora os pontos fortes. Os pontos fortes dos brawlers tanques são mapas fechados, brawlers com pouco alcance ou pelo menos menos alcance do que eles, e brawlers que não tem tanto dano. Agora os pontos fracos. O ponto fraco dos tanques são brawlers de longo alcance em mapas abertos e também brawlers que dão muito dano. E a última classe do vídeo de hoje será a classe híbrida. Brawlers híbridos são brawlers que têm uma classe, porém que também podem cumprir a função de outras classes. Ou seja, basicamente duas classes em um brawler só. Eu irei usar a Bonnie como um exemplo. No jogo, ela é um brawler da classe tiro preciso, ou seja, os snipers. Porém, após ela usar a ult, ela também pode ser considerada como um brawler algoz, já que ela possui um dano, um alcance e uma velocidade parecida com Bem, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Caso você tenha gostado do meu conteúdo e conseguir deixar um like e se inscrever para
para ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas, eu agradeço. E foi isso. Até a próxima!